Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo para vocês hoje um assunto que você já falou muito na sua vida também, mas pronunciou muitas vezes essa palavra sem você saber o que era na verdade, né? Não subestimando ninguém, mas a gente é assim, a gente fala, ouve alguma palavra, a gente fala um monte, quem ouve a gente falar pensa que a gente é expert no que a gente está falando e nós mesmos não sabemos o que nós estamos falando, que a gente tem a mania de ser papagaio de repetição. Não todo mundo, claro, mas a maioria de nós tem, né? Começa a falar um monte de coisas sem saber o que está falando. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, como eu já disse, já tocamos muitas vezes. Essa palavra você já ouviu falar muitas vezes, e hoje nós vamos tentar identificar o que é verdadeiramente isso, se existe, se não existe, como é que, algumas terminologias nas quais a palavra entra. Então nós vamos falar hoje sobre prana. Quem aqui não ouviu falar de prana? Se fosse uma sala de aula, todo mundo ia levantar a mão, eu ouvi prana, né? Mas o que é prana? Então, nós vamos descobrir hoje, acho, né? E ninguém melhor sempre do que o meu amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que está aqui conosco para nos brindar com a sua sapiência. Você gostou da entrada, Jorge? Nos brindar com a sua sapiência completa. Eu fico lendo aqui os textinhos para aprender essas coisas. Não é? E aí? Então tudo beleza? Tudo tranquilo, então, tudo certo. Um dia cada vez, né? Rock dia, né? Claro. Hoje e amanhã, não amanhã, a gente espera da meia-noite. Né? Eu digo sempre aqui, eu não sou sábio nem faço ditados, né? Mas eu digo, o único momento que verdadeiramente existe é o agora, né? Então vamos aproveitar esse agora, né? Né? É porque, de maneira geral, as pessoas dividem o hoje tendo raiva de ontem e medo de amanhã. Então, né? Aí o hoje não existe nunca. Perfeito, e não é vivido, né? Porque você está com a cabeça ontem e amanhã. O amanhã, né, é só a perpetuação do medo do que agora é hoje, né? O raiva do que aconteceu. E aquele medo do que está por vir, então aquela insegurança, aquela revolta. Então, assim, insegurança com relação ao futuro, revolta com relação ao passado, porque o passado não lhe deu todas as benesses, felicidade, não ganhou na loteria e tal. Então você vive assim, como se a vida de verdade, assim, o hoje, né, que é o alento, que é você, né, é como se não existisse. Daí a pessoa, ela passa a vida sem conseguir controlar o futuro, densificando o que ela considera como passado, acaba a vida, e aquele passado daí que não foi vivido, ele não pode mais ser gerado, né? Ele tem que ser sublimado. Daí todo aquele pacote de dias não realizados, ele volta e coloca colocado em cima da mesa e diz assim, meu filho, agora é o seguinte, agora te vira. Só que com uma diferença, né? Agora você tem todo o tempo do universo para se haver com essas próprias não conformidades que você criou. Porque daí, então, a pessoa não vive hoje, né? E se revolta contra o ontem e teme o amanhã e não liga muito porque a vida ela é finita. Então vai viver 120, 240, não importa quantos anos cada um vai viver. Depois desse processo de vida que vem a sequência da vida que é a morte, aí todas essas não conformidades elas vão ter que ser resolvidas. E aí, em vez de você ter 60, 100, 120 anos, né, e torcer para que acabe logo, deu o seguinte, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 12.000 anos para você resolver, até que daí se gere o impulso para aquilo ser resolvido novamente. O negócio é complexo. Tem uma historinha interessante que eu acho que cabe bem nisso que nós estamos falando. Chegou um cara na lanchonete, né, e perguntou assim no balcão assim, essa esfirra é de hoje? O balconista falou, não, é de ontem. Aí, essa salsicha é de hoje? Falou, não, senhor, é de ontem. O sanduíche natural é de hoje? O balconista falou, vou ser sincero para o senhor, é de ontem. Bom, não tem nada de hoje? Falou, não, passa amanhã. Você entendeu? Você entendeu? Você não manda assim, né? A gente, em vez de chegar no lugar, vamos dizer, degustar o que está ali, sabe? Comer o que está à nossa disposição, tudo isso aqui, a gente fica querendo saber se aquilo ou seja, nós não comemos, né?
E a gente fica se enganando, porque se a gente volta no dia seguinte, como disse o balconista, nós vamos pegar o de ontem. Então, é bem assim, coube bem nisso aí que nós estamos falando. O ser humano é um negócio muito estranho. A gente vive, de maneira geral, né? As pessoas vivem hoje em busca de desejos. Como os desejos não podem ser realizados, então isso tudo é empurrado para amanhã. Eu vou tentar porque eu quero, porque como fosse o final do ano, né? Não, esse eu vou pegar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu quero ganhar na loteria, eu quero comprar, quero ter, quero viajar, quero tudo, quero. O querer, ele está na frente do futuro de todo mundo. Sim. Né? E o passado, assim, desejo assim, putz, o ano que passou foi tão ruim que eu quero esquecer, como se não existisse. Só que é o seguinte, aquele ano que passou, que você não fez nada, ele foi materialmente construído, aquilo é tua alma. Claro, claro. Né? Aquilo não vai para lugar nenhum, aquilo é tua alma, irreversível. Né? Então, enquanto você ficar nisso, de fazer com que o futuro seja sinônimo de desejo, né? E o passado seja sinônimo de esquecimento, daí você não está vivendo. Mas isso não está vivendo. Tem que aprender, né? Viver para aprender, e às vezes é tarde, né? Às vezes é tarde e não tem mais tempo, né? Isso que é o pior. É porque é uma coisa que, assim, só que o tempo, ele é só a expansão da consciência na matéria, né? Essa que é a medida. Então, é que quanto maior o volume de consciência, menor é o conceito de tempo, até que chega um ponto em que o conceito de tempo inexiste, né? Que inexiste só existe só a instantaneidade, né? E existe a perenidade, né? Ou a eternidade. Se nós não nos damos conta desse processo, e aí aprendemos a viver o instante, o hoje, né? Assim, esse deslocamento dentro da matéria no universo, que é o que conceitua o tempo para cada um de nós, a gente vai cada vez mais apanhar da nossa relação com o tempo. Por isso fala assim, puxa, mas antes andava a vida mais devagar, agora eu não consigo fazer nada, ontem era segunda, hoje é sexta, ontem era janeiro, hoje é dezembro. Então, tenta administrar a vida e o universo a partir dos desejos da mente concreta, daí vai apanhar da vida o tempo inteiro. Vai apanhar da vida o tempo inteiro. E vai reclamar. Só que a questão é o seguinte, né? Pode reclamar o que quiser, o quanto quiser, ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo. Né? Mas faz parte do nosso livre-arbítrio, como a gente fala, né? Então, cada um... Faz. Jorge, você já deve ter ouvido falar assim... Eu rio hoje quando eu ouço isso. Eu posso ser um idiota, ou então eu posso estar fazendo algo que eu não deveria. Eu acho engraçado quando dizem para mim que algumas pessoas vivem de prana, né? Não se alimentam, não fazem absolutamente nada e vivem de prana. Né? Então, eu sempre brinquei assim e falava assim, se a gente fosse nascer num planeta e fosse para viver de prana, nós não teríamos canais excretores. Primeira coisa, é óbvio. Prana, você não tem que excretar prana. Então, essa questão é meio... De onde vem esses mitos que a humanidade tem? Esse é um dos, né, por exemplo, viver de prana, isso e aquilo. Vamos falar primeiro o que é prana, para depois, apesar de que nós, ao longo desses 15 anos no Vida Inteligente, nós já falamos de prana pra caramba, né? Mas nós falamos, né, de outras formas, e hoje nós vamos falar... Não exclusivamente, especificamente. Perfeitamente. Hoje nós vamos falar sobre ele e vamos ver o que aborda a respiração, uma série de coisas aí, hoje nós vamos falar. Então, vamos começar a definir o que é prana, para depois a gente ver se é possível viver de prana e o quanto ele é importante na vida em si, né? Nesse mistério que é a vida. Eu queria começar primeiro, então, olá a todos, né? Obrigado pelo convite por estar aqui de novo, Grego. Hoje eu fui deselegante, isso acontece. É uma felicidade estar aqui, conversando contigo, com vocês, repartindo a maneira de ver as coisas, com a intenção que daí
essa troca de experiências, essa troca de ideias possa ser útil para a vida de alguém a quem a causalidade venha trazer para ouvir ou para assistir essa conversa que a gente está tendo, né? Meu nome é Jorge Antônio Ouro, e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, primeiro com relação à pergunta de viver de prana, né? Com todo respeito às crenças de cada um pode viver do que bem entender, né? Claro. Eu tento loucamente cuidar da minha vida e ainda é uma coisa complexa, né? Então não me meto na vida de ninguém, né? Você pode viver de prana, não tem problema nenhum. Todos nós vivemos de prana. Porque a vida é dádiva do prana. Agora, só de prana, não. Não, né? Não. Quem vive de prana, você vai ter que tomar um líquido. Aí você pega e diz, não, eu vivo só de prana, mas você vai lá e faz um abatido, um suco tal, com vitamina, com suplemento. Simplesmente porque você resumiu muito bem. No atual estado de evolução, no atual estado de matéria que nós estamos, a hierarquia que está em evolução, né, um dos trabalhos dela, um dos nossos trabalhos, é dar consciência para os reinos que nos antecederam. E os reinos que nos antecederam recebem um prana que se aproxima do prana instintivo, né? Então, a gente precisa desse conglomerado de consciências para fazer com que o corpo, a vida exista, entrelaçando todos os planos. Então, a matéria líquida é necessária, a matéria física é necessária, tanto quanto a matéria gasosa é necessária, porque nós somos seres formados pelos 7 planos do universo, vivemos no corpo de um ente sideral, que é o que a gente chama de planeta, temos em nós todos os reinos que nos antecederam, 6 hierarquias contribuíram para construir o que a gente considera como o corpo. Nós nos alimentamos de matéria sólida, nos alimentamos de matéria líquida, nos alimentamos, respiramos matéria gasosa. Isso é condição sine qua non para continuar existindo nesse meio. Você pode diminuir a atividade física, não sei o que, fazer o quê, e diminuir a quantidade, então, de nutrientes que precisa, mas só de prana, não. Até porque, a gente vai conversar em seguida, o prana, né, assim, ele existe em todos os planos do universo. Todos os planos do universo. E ele organiza, vivifica, mas não alimenta. Por quê? Porque o alimento sempre vem daquele reino que antecedeu. Entende? Alimento sempre vem do reino que antecedeu, é isso? Uhum. Interessante isso aí. Porque a gente está em um ponto de desequilíbrio. Você veja só, o vegetal se alimenta do mineral. Ok. Não é? O animal se alimenta do vegetal e do mineral. E como a gente está em um momento de inconstância, ou de não conformidade cósmica, ele, ao invés de se alimentar na verticalidade, ele se alimenta na horizontalidade, e animais comem animais. É isso que eu ia falar, exatamente. Não é? E na prática não deveria, né? Não deveria. Não, a gente está em um momento evolucional, que a gente está, assim, a gente não está caído, a gente está de joelhos se levantando, né? Então, isso são resíduos kármicos ainda. Então, assim, se tem a planta que daí ela vai e ela se alimenta da outra planta, né, quase um processo de autofagia com relação ao seu semelhante, não deveria acontecer. Se tem um animal que daí se alimenta de alguém do seu reino, então o predador caça e come a presa, não deveria acontecer. Olha. Né? Da mesma forma o ser humano, então, deveria se alimentar de tudo aquilo que os reinos anteriores lhe oferecem. A água é oferecida, né? As frutas são oferecidas, as sementes são oferecidas. Agora, como a gente está em situação de desequilíbrio, a gente se alimenta do corpo do vegetal, e não só do que o vegetal oferece. A gente se alimenta do corpo do animal,
Entende? Então, seria o correto seria, vamos falar disso aqui, uma parte. O correto seria, por exemplo, eu não comer a galinha, mas comer os ovos da galinha. Isso seria o correto. Com respeito a quem é ovo-lacto-vegetariano, né? Mas seria o menos incorreto, né? Porque o nosso destino, enquanto seres, aí então você chegar em um tipo de alimentação que seria a alimentação da época do equilíbrio, que seria a alimentação frugívora. Sim. Frugívora, né? E o passo seguinte, aí sim, é nem frugívoro, mas aí a estrutura corpórea do indivíduo, né, ela está de acordo com o estado de matéria. Então, para você viver de prana somente, né, o teu organismo ele tem que estar em um estado de consciência, um estado de matéria semelhante àquilo. Por quê? Porque aquilo tem que alimentar. A matéria em si tem por tônica necessitar ser alimentada, ela precisa ser mantida coesa, ela precisa ser vivificada. Todos precisam, em todos os planos, né? Temporariamente, então, e até por conta da questão da Atlântida, então, esse desvio de 23 graus, então criou as 4 estações, os 4 temperamentos, esses desequilíbrios alimentares, essas coisas assim, né? Agora, então, todos nós, a partir de hoje, vamos ser frugívoros? Não, vai morrer todo mundo doente. Por quê? Porque quando você precisa de um alimento, é porque em você existe aquela consciência que precisa do símile para se alimentar. Sempre a alimentação vem do símile. Daí a questão da alimentação de prana unicamente, se você vivesse em um corpo prânico, você seria invisível para os teus semelhantes. A tua matéria orgânica, teu corpo, não dá para conceituar como um corpo de ser humano, porque toda estrutura seria prânica. Seria muito sutil, né? Não, invisível. Você vê o prana que você respira? Não. Não. Se meu corpo está tão similar ao prana que eu posso ter 100% só daquilo que daí eu capto pela pele, pela respiração e pelos olhos, né? Então, isso que eu chamo de corpo, ele vai ter uma conformação completamente diferente. Sistema nervoso diferente, respiratório diferente, o cérebro diferente, coração diferente, pulmão diferente, pele diferente, estrutura óssea diferente, verbalização diferente, porque você não tem vaiu para verbalizar, né? E a própria comunicação mental em um estado prânico, ela não se assemelha em nada do que a gente imagine como comunicação mental. É outra história, é um outro ser. Não nesse momento. Então, o prana, você me chamou a atenção numa coisa que você falou, pode ser que eu tenha entendido errado. Será que esse desvio todo que você falou, da gente se alimentar mal, os outros reinos também se alimentarem inadequadamente, ocorreu por ocasião do desvio magnético que houve no planeta? Você falou dos 20 na época da Atlântida, 23 graus. É mesmo? Quando o planeta tombou, né, aí então se cria uma questão quaternária caótica, então se cria os 4 temperamentos e as 4 estações, e aí a coisa toda ela sai do eixo, né? E antes você não tinha, a organização não era assim. Né? Esses 23 graus, como já aconteceu uma vez, isso é um grau de reversibilidade, vamos dizer? Ou não? Lógico. Tanto é que a gente vai rumo para um momento evolucional em que você tem a Atlântida redimida, né? Inclusive enquanto continente, então do Atlântico ela vai emergir, né? Aí tem um outro momento evolucional posterior, você tem a Lemúria redimida, daí ela vai emergir enquanto continente. Aí tem um outro movimento, você tem aí um único continente, né, no mundo inteiro. Só que quando isso for acontecendo, a própria compleição atômica, física do ser humano, ela vai mudando, ela vai acompanhando a mudança. É uma coisa assim, você pega a compleição física do ser humano hoje, é completamente diferente do Atlântico, completamente diferente do Lemuriano, em densidade, em capacidade, em tamanho, em interação com o meio, em poderes e tudo, né? Tudo. Mas você diz que quando se redimirem todos esses reinos, essas civilizações antigas, elas virão já transmutadas também, porque ou virão da mesma condição que existiam antigamente? Não, mas a Atlântida redimida somos nós, a Lemúria redimida somos nós, os alados somos nós,
né? Assim, os bimânicos, os tabimânicos, os ígneos somos nós. Assim, essa humanidade que vai, não é que vai chegar. A nível de consciência. Físico, consciência, tudo. Tá. Né? Então, assim, não é que daí a humanidade vai ser interrompida e vai chegar uma nova humanidade consciente. Isso não existe. Isso não existe. Nunca existiu, não existe, não existirá. Faze por ti que eu te ajudarei. Um dia depois do outro, vamos quebrar pedra mesmo, né? Vamos botar em ordem para que daí a própria massa do planeta, né, que é o corpo do planetário, evolua junto com aqueles que compõem a sua alma, que é a anima mundi, né? E aí isso vai indo até que a Terra se transforme no que é o futuro dela, né? O grande futuro da Terra, né? Então, segundo você falou, ainda vai haver enorme movimentação tectônica no planeta, né? Mas sim, você vê assim, ó, esses movimentos se contam, né, em dezenas de milhões de anos. Claro. Isso que daí a nossa cronologia, porque o Egito, 3.000 anos, porque não sei o que, 1.000 anos, né? Isso é bobagem, isso a gente podia chamar de história oculta da Terra, né, porque toda a história verdadeira da civilização é quase 100% oculta. Né? Então, e aí quando você chega assim, vai fazer uma pesquisa, ou então tem um programa que vai pegar e mostrar um monumento que é igual no México, é igual no Peru, é igual na Rússia, é igual no Egito, não sei e tal. Daí, quando você tende a apontar para uma origem única, que seria a origem Atlante, daí eles têm um ponto de fuga que fala assim, foram os astronautas, foram os aliens, foram assim, os seres de outro planeta que vieram e construíram e foram embora, como se isso aqui fosse um entreposto a caminho de lugar nenhum. Bobagem. Essa questão que nós é interessante, olha como as coisas vão se unindo. Tá, tudo tem a ver com o prana que nós estamos falando. Já vamos para o assunto. Já. Esses monumentos que você acabou de dizer, que as pessoas aludem a outro tipo de construção, né? Alguém que veio de fora, deixou aqui e foi embora. Mas, como é que me diz, qual é essa relação? Por que quase todos os monumentos, né? Todos os monumentos têm uma relação geométrica ou sagrada com relação a constelações, essas coisas todas. Que orientação tinham esses antigos, né? Que orientação tinham esses antigos para fazerem as coisas reproduzindo as estrelas ou o mapa celeste, vamos dizer assim. É que a humanidade... Eles conheciam essas energias que a gente desconhece. Sim, Grego, é que daí a humanidade ela vem de um tempo em que não havia diferenciação entre céu e terra. Então, todo o conhecimento disso que a gente chama de céu hoje, que na verdade é só uma extensão da Terra, o que a gente chama de céu é uma extensão da nossa vida, é uma extensão de cada ser humano, é uma extensão de cada alma, de cada mônada, né? E não tem nada a ver com o que a gente vê, e está entrelaçado diretamente com os planetas que compõem, né, esse ente maior evoluindo conosco, que é o que a gente chama de sistema solar, que é como se fosse uma gema com uma clara com 7 gemas, né? Então, é um tempo em que daí não havia distinção entre o que é céu e terra, porque todo conhecimento chamado divino pertencia à humanidade, né? Então, a terra e o céu eram integrados, né, em todas as formas, né? O que acontece é que daí a humanidade recebeu isso enquanto um momento de inconsciência ainda, né? E aí houve um erro, houve uma não conformidade ou uma queda, se assim a gente quiser chamar, né? E aí agora a gente está começando a reconstruir o que foi interrompido, né? Só que daí a humanidade, principalmente o Ocidente, ele acha que foi chocado em assim, que foi nascido em uma chocadeira, né, ou que foi criado em laboratório, que não tem nem pai nem mãe, então renega todo o conhecimento antigo, né, ou então usa o conhecimento antigo só do ponto de vista mercantil, né, como moda. Puxa, agora é moda você cantar, é moda você falar o on, o a-um, é moda de fazer o cumprimento à indiana, à tibetana, ao Egito, não sei o quê, pirâmide é moda. Tá? Então é uma coisa assim, pegar um passado glorioso, né, e
cortar pequenas fatias e botar para vender empacotado, né? Para que a pessoa se sinta senhora de um conhecimento, senhora de um passado glorioso e tal. Então, como o Ocidente, ele se vangloria de não ter nem pai nem mãe, né? É só um ignorante, assim, é como se fosse aquela pessoa que renega, né, o seu pai e a sua mãe, com todo o conhecimento que a própria idade lhes deu, né, e ele se acha autossuficiente, na verdade é só um ignorante, ou, como se fala lá no norte, um abestado no nordeste, é um abestado, né, cara, não, uma manasa. E assim, então, aí essas coisas que são simplicíssimas, e você vê o encadeamento, porque ali o padrão, tal, tipo de conhecimento que era usado, assim, daí isso tudo, assim, fica como se fosse uma coisa de outro mundo, né? E quando eu pergunto assim, mas como é que pode, né, o templo lá, o Angkor, no Camboja, no Vietnã, né, tá alinhado com a pirâmide no Egito, está alinhado com Machu Picchu, alinhado com Yucatán, alinhado com... Não, isso aí é porque foram os... ali não, como é que fala? Os extraterrestres. Né? Tudo, qualquer coisa que seja além do alfabeto é só extraterrestre que sabe fazer. Né? O ser humano só sabe pegar na enxada. Né? Com todo respeito a quem pega na enxada, que é quem nos alimenta. Né? Mas é uma ignorância intencional, porque um povo ignorante é fácil de ser domesticado. Né? E aqui, Jorge, a questão do prana em todas essas ocasiões aí. O prana ele é sempre o mesmo? O prana se modifica? O prana tem prana mais puro? Como é que é isso? Só uma coisa interessante, Grego, que sempre quando a gente fala assim, em um conhecimento tradicional, que a gente pode chamar de Gupta Vidya, né, ciência secreta, né, Sanatana Dharma, né, a ciência tradicional, ele sempre é mais abrangente do que a gente pensa, sempre é mais abrangente do que a gente pensa. Né? Então, vamos ver a origem do prana. Isso, vamos lá. Então, prana, a tradução assim, mais adequada seria alento. Né? Alento. Inspiração, alento, não de alentar, de alegrar, no sentido de alento de vivificar. Assim, como se fosse a energia, aquilo, vamos chamar, aquilo que dá vida à própria matéria, prana. Aquilo que dá vida ao universo, prana. Aquilo que emana dos sóis, prana. Aquilo que dá vida ao plano mental, prana. Aquilo que dá vida ao plano astral, prana. Aquilo que dá vida ao plano, o corpo prânico, o corpo vital, duplo etérico, que nome se queira dar, prana. O que mantém a matéria do nosso corpo coesa, prana. O que faz seu sangue circular, prana. Sabe? Então, não tem um átomo no universo. Não só no universo físico, mas também na parte vital, do astral, do mental concreto, do mental abstrato, do próprio plano búdico. Não tem um átomo no universo que não esteja vivo como dádiva de prana. Né? Então, quando a matéria vai acontecer, então há um primeiro momento, então vou pegar uma terminologia em sânscrito, né, hindu, né? Então tem Brahma, que é o Deus, ou o grande arquiteto do universo, ou Jeová, ou, sabe, que nome se queira dar. Então, quando vai haver essa criação da matéria para que os universos venham a existir, antes que exista o próprio espírito, antes que existam as hierarquias, antes de nada. Então, vai ter um impulso de organização, e esse primeiro impulso de organização, então, a gente pode chamar de Brahmasaguna, né? Que assim, aquilo que vai ser a matéria, né, ele vai se dividir em 3 partes, que é o pai, mãe, filho, Brahma, Vishnu e Shiva, não interessa o que seja, essa matéria, né, isso se projeta e vai se dividir em três qualidades da matéria. Que qualidades? A gente já conversou várias vezes aqui. Sattva, Rajas e Tamas.
vontade, amor, sabedoria e atividade, né? Amor, sabedoria e atividade como partes, né? E a vontade, né, como o equilibrante. Então, se criou a matéria no universo. Daí, prana agindo em cima dessas 3 gunas, cria sétima, a gente considera como 5, para simplificar nossa conversa, cria 5 diferenciações. Então, prana agindo na própria matéria ainda não ordenada, né, cria 5 diferenciações. Quais são as 5 diferenciações de matéria que se cria? Os tattvas, que depois vão dar os elementos: água, terra, fogo, ar e o éter, que é o akasha. Então, essa primeira qualidade da matéria ainda não detalhada, sob o influxo de prana. Veja só, se a matéria ainda não detalhada, ela sofre o influxo de prana, significa que prana vem de onde? Vem do próprio imanifestado. Então, o universo tem um umbigo? Sim, desse umbigo emana prana. O lugar de onde emanou o universo existe? Sim. Então, desse lugar emana prana, porque prana é o organizador. É como se você tem um computador, você pegou e fabricou o computador, não sei o que e tal, fez assim, colocou o processador, não importa qual, o A, X da maçã, ou o quântico, não importa o que seja. É uma coisa inerte, Liga na tomada, ou acende o botão para usar o que tem na bateria. Você deu vida à coisa. Isso que dá vida à coisa no universo, na matéria universal, isso se chama prana. Então, o prana agindo nessas 3 qualidades da matéria, gera os tatos, que gera os 5 elementos, a combinação dos 5 elementos, sob o efeito, sob a ação de prana, é que vai permitir todas as miríades de seres, de consciências, de inteligências, de átomos que existem em todos os planos universais, para ver de onde inicia o prana. Onde está? Agora é impossível você falar em prana e ninguém está. Eu estou sentindo aqui as perguntas vindo, né? Vamos dizer, espírito, prana, espírito, alma. Pô, se a coisa não for bem explicada, vai dar uma confa danada. Não, mas não é prana, espírito e alma. É que Sim. Prana é aquilo que anima a consciência, para que a consciência possa ser chamada de espírito de eu superior. Perfeito. Então, se você tem uma matéria inconsciente, que daí ela está plena de prana na sua mais alta consciência, aquilo em si é o que a gente chama de mônada, espírito, eu superior, o que você queira. Você tem uma matéria que está plena de prana, ainda em direção ao instintivo, reino mineral, reino vegetal, reino animal, jiva. Todas as hierarquias são vivas por conta de prana. Sim. Todos os seres do astral são vivos por conta de prana. Do mental, prana. O que acontece é que daí, na medida que daí vai se densificando, né, e essas variações, aí chega ao ponto do nosso plano de evolução, nosso momento atual, né, aí o prana que a gente recebe para manter essa coesão, né, aí vem através da respiração. Isso que eu ia perguntar. Vem através da respiração. Se manifesta no corpo físico. Agora, uma coisa muito interessante é assim, então, prana, ele emana do núcleo, né, do imanifestado. Né, assim, é o hálito divino. Lembra aquela simbologia da ave de Hansa, né? Sim. Na verdade, Han é inspirar, e Sa é expirar, né? Então seria Sahan, né? Então, o hálito da divindade, que Deus criou tudo com o sopro, essas coisas assim que as religiões falam, né? Então, esotericamente é verdade, por quê? Porque esse hálito que molda a matéria é prana. E aí, então, isso permeia todos os átomos do universo, todos. Você lembra que tem aquele átomo primordial que a gente uma vez conversou aqui, que tem no livro do Edwin C. Babbitt, Principles of Light and Color, que parece um coração trançado, né? Sim. Cada uma daquelas espiras
cada um daqueles nódulozinhos, e aí o conjunto desses átomos primordiais, né? Ali, aquele átomo só existe porque prana circula. E aí o conjunto desses átomos aí tem que entrar em processo de coesão para gerar o plano seguinte. Quem dá a coesão prana, daí no plano seguinte, um conjunto de átomos com espiras mais abertas vão fazer a coesão para gerar o plano. Quem faz a coesão prana, quem dá consciência para o átomo prana, sabe? Então é que prana daí não é só aquilo que a gente respira. Prana é como se fosse assim, o amor universal expresso em forma de organização, permitindo que a vida aconteça em todos os planos cósmicos. E aí a gente vem e inspira. E de que maneira chega para a gente? Então tem o Sol. Tem o Sol por detrás do Sol, o Sol e tal. Pulsa, né? E o coração solar do nosso sistema, ele bate uma vez cada 11 anos. Pá. Né? Aí vem aquele mar de prana recém-emanado, né, da divindade, ele vem e permeia tudo, varrendo o nosso sistema solar. Vai e volta, no movimento de sístole de ácido, como se fosse o coração. Né? O Sol é gerador de prana, então? O Sol é um grande gerador de prana? O Sol é a fonte. A fonte, tá. No nosso sistema, ele é a fonte. Né? Porque você pega assim, tem o Sol. Então, como se fosse aquela clara com 7 gemas, né? Que é o nosso sistema solar, né? Toda a clara é prana. Ok. Quando tem daí a Terra, o nosso planeta, o entorno imediato do nosso planeta é o que a gente chama de nossa atmosfera, isso é Vayu, que é o ar. Né? E aí, acima, veja que é interessante, acima dessa camadinha de ar que é onde a gente respira, e por isso que a gente está no avião, daí está acima da camadinha, você tem que respirar o ar que vem tal. Então, acima dessa camadinha de ar que a gente respira, então vem uma camada que é o que a gente chama de akasha. Então, tem uma akasha própria da Terra. Inclusive, esse akasha, que é o akasha da Terra, né, é que daí constrói a Maya com relação ao céu. O céu que a gente vê, né, é o reflexo do céu verdadeiro através do akasha, que é como se fosse assim, sabe, num estúdio fotográfico, daí tem a lâmpada, e você coloca aquela tela branca na frente para atenuar a luz, para ela fazer... Exato. O sol é a lâmpada que fica atrás da tela. A tela é o akasha. E aquela pouca luminosidade que passa através dessa tela, que é esse akasha, então ela vem, e ao atravessar o akasha terrestre, ela se transforma em um vayu prânico, e esse vayu, esse ar aí carregado de prana, é o que a gente vai respirar, é o que a gente vai então usar para manter o conceito de vida. E aí esse prana mais denso, por isso que aquela questão inicial, esse prana mais denso, ele tem que se ligar em cada um de nós, obrigatoriamente, com o prana que a gente tem no corpo vital, ou o corpo prânico, ele tem que se ligar com o prana que todos nós temos no corpo astral, com o prana que todos nós temos no corpo mental, para em fazendo esse encadeamento, então você consiga fazer aquele sutratma, que é o fio que liga desde o físico até o átmico, uma dádiva de prana. O prana só serve para seres vivos? O prana é sinônimo de vida. Porque assim, é que, na verdade, quando você pega uma matéria qualquer, você pega pedra é viva? Claro que sim. A pedra se alimenta de prana, por quê? Porque o átomo que forma o mineral só existe porque o prana circula através dele. A planta também se alimenta de prana também. Lógico. Não existe um átomo, porque um átomo morto é um átomo inexistente. Okay. Quando a gente conceitua assim, aquela planta morreu, é que daí então as camadas de prana naquela planta, elas se dissociaram, né? Então, no caso do ser humano, aí se dissociou o prana que mantinha o corpo físico uniforme, tanto é que quando acontece o fenômeno da morte, né, e esse fio e essa entrelaçamento de prana, ele se desfaz, né, o que é a tríade superior para o seu lugar, né, a alma entra no processo de sublimação, e o corpo físico, como ele não tem prana que está dando a coesão, ele entra em um processo de o quê?
dissolução. Ele começa a se dissolver. E o prana que existia em cada átomo que formava esse corpo, ele muda de tônica, né, e volta para sua origem, e aquele corpo passa a fazer parte do quê? Daí de um reino anterior, que é o reino mineral, já com uma outra tônica de prana alimentando aquele átomo, porque o átomo não se perde. Entende? Então, não existe um átomo morto, é uma impossibilidade. Entende? O que existe é um conglomerado de átomos e uma matéria conceitualmente morta. Por quê? Porque o nosso conceito de vida é quando está respirando, e a respiração é só o quê? A respiração é o que dá a coesão em todos os planos evolucionais. Quando você deixa de respirar, você deixa de ter essa coesão, então a matéria de todos os planos, cada uma se retira para o seu próprio local e essa coesão deixa de existir. Jorge, muita gente fala ou divulga, se você entrar na web ou revistas, em qualquer lugar, você vai ver pessoas oferecendo cura prânica, né? Primeiro eu quero saber se isso existe de cura prânica, ou seja, para mim eu acho que seria algum processo que ajudasse a respiração melhorando a respiração, melhora a oxigenação do corpo. 100% certo. 100% certo. Uma respiração adequada, né? Ela é a fonte de toda a saúde. Por quê? Porque você tem um corpo físico pleno de consciência, daí não pode nem pleno de prana. Pleno de consciência, porque daí cada inteligência que tem em mim tem o necessário para continuar desempenhando seu papel. Fígado, baço, intestino, coração, cérebro, centro circulatório. Então nada, nenhum um vaso sanguíneo vai ter menos prana e se transformar em um problema e dar dor, uma varizes, nada acontece. Né? Então, o conceito de saúde cósmico, ele é dádiva de prana. Quando circula adequadamente, tanto é que assim, quando o prana começa a deixar de circular adequadamente em um órgão, em um sistema, né? Aí vem o conceito que a gente chama de doença. Então, doença é só quando aquela parte uma parte qualquer que tem no nosso organismo, ela começa a receber menos prana e começa a esfriar. Começa a esfriar, só mais nada. Né? Então, tanto é que, assim, tanto os órgãos de sensação quanto os órgãos de ação, cada um é considerado como se fosse um poder independente, cada um está sujeito à integração com um tato independente, está sujeito à integração com um prana independente, tem um nome específico, cada um. Tá? E depois, assim, você pega, assim, o prana. Então, tem cinco pranas principais, por exemplo, no organismo. Né? Então, você tem... e sempre tem uma coisa muito interessante, é que prana é um assunto vastíssimo, mas é um assunto vastíssimo, sabe? Então, quando vai formar o ser humano, né, aí então tem o prana solar, isso existe cosmicamente, né, e no nosso sistema, que considera como prana solar e prana lunar. O que é o prana solar? É aquele que é mais próximo da origem, que é o positivo. O que é o prana solar? É aquele que está mais longe da origem, que daí é o mais esfriado, né? Então, todo prana, ele começa como solar, ele ruma para lunar, porque ele vai até os confins do sistema solar, e depois ele volta, e ele é refeito e vem como solar. Então, sempre tem o positivo e o negativo. Então, quando a gente vai ser engendrado, né, aí um desses nós de prana, né, ele vai formar o que a gente conceitua como cérebro. Cérebro, o que é? É só um conglomerado de prana positivo. Né? Um outro nó vai formar um conglomerado de prana negativo. Negativo não no sentido humano de negativo, de ser ruim. Negativo é de uma tônica complementar, né? E qual é que é o centro de prana negativo ou lunar no corpo humano? Né? É o coração. E aí, então, a gente tem, nesse processo de circulação, né, a gente tem 5 pranas. Então, prana, daí o prana positivo, né, ele reside no pulmão direito. E o prana negativo, ele está no pulmão esquerdo. O segundo movimento, a segunda força que mantém o conceito de vida, né, a chama apana, né?
Apana, o positivo, ele está no intestino delgado, e o negativo, ele está no aparelho urinário, né? Aí tem o terceiro, prana, apana, samana, que é o terceiro. Samana, o samana positivo, ele está no estômago, né? O samana negativo está no duodeno, né? Aí tem viana, prana, apana, samana, viana. Viana, né, ele está, o positivo no corpo inteiro, e ele pega o corpo inteiro, assim, da coluna, aí sobe, pega lá do coração, passa pela garganta até no cérebro. Isso é o prana, prana, apana, samana, viana. É o viana positivo. E o negativo é a mesma coisa, todo o lado esquerdo do corpo, né? E depois o último é o dana, né? Que daí faz com que eu tenha o fluxo e o contrafluxo, né, desse movimento dentro do corpo. Então, como é que é o nome do último aí? É Udana, Prana, Apana, Samana, Viana e Udana, os 5 tá. Udana, os 5 principais influxos, né? Então, o pulmão, a respiração é dádiva de prana, né? A digestão é dádiva de prana, a circulação é dádiva de prana, o batimento cardíaco, prana, o funcionamento do cérebro, prana. Né? E a coisa muito interessante que, assim, da mesma forma quando aí, então, tem esses centros de prana no organismo, tem no planeta, tem no sistema solar, tem no universo. Né? Aí o fluxo de prana solar no organismo, né? Então, assim, ele vem pelo coração, sai do cérebro, passa pelo coração, vai para o lado direito, passando pelo esquerdo e volta para o cérebro, prana solar. Aí o prana lunar sai do coração, passa para o cérebro, vai pelo lado direito, volta pelo esquerdo. Então, junta o sistema circulatório com o sistema nervoso, que isso é uma coisa que pouco se fala, né? Porque quando você fala assim, você fala em prana, aí a pessoa logo pensa assim, prana, ida, pingala, que são os nadis da respiração, e o do meio, a coluna, é a sushna, e pronto, e para aí, né? Então, já que eu domino tudo sobre prana, eu sei que ida é o canal da respiração esquerda, pingala é da direita, e sushna é o do meio, é a coluna, então já sou um yoga e já vou praticar esse negócio aqui, e se duvidar, já sai dando curso esse negócio aqui, porque eu preciso mercantilizar. Nada. Você pega o cérebro e divide em 4 partes, tem o positivo esquerdo, negativo esquerdo, positivo direito, negativo direito. Pega o coração, divide em 4 partes, positivo esquerdo, positivo direito, negativo direito. Cada câmara do coração é exatamente igual a cada câmara do cérebro. Quando o prana circula, ele faz no nosso corpo o mesmo movimento que o prana vai fazer no planeta. E o movimento, que daí dá aquilo que a gente considera como movimento circulatório, e assim, onde tem cada um capilar, cada um vaso sanguíneo, obrigatoriamente tem que ter o seu par, que é uma ramificação nervosa. Né? Então, sempre na ramificação nervosa vai fluir o prana solar. Na ramificação circulatória, o prana lunar. E no meio dos dois, deixa eu tomar um golinho de água. No meio dos dois, flui Sushna. Então, Sushna existe na metade do coração, na metade do pulmão, na metade da coluna, entre cada vasinho e cada inervação. Né? Existe no planeta, existe no sistema solar, existe no universo. É uma coisa magnífica. É uma coisa magnífica. Fala-se muito aí em... não podia escapar do tema. Pranayama. O que vem a ser pranayama? Muita gente fala, pranayama, foi aquilo que eu disse no começo do programa. Muita gente fala bonito, né? Pranayama, mas o que é pranayama? Sei lá, pranayama é pranayama, vai. Né? Então, o que é o pranayama? Deve ter uma definição, né? Claro, etimológica é a primeira coisa, né? São 2 palavras distintas, né? Que formam uma. Você vai explicar agora o que vem a ser isso. Sim. Prana,
E daí não é prana mais yama, é prana mais ayama. Olha aí, ó. É que daí em sânscrito os dois A's se juntam e tem aquele tracinho em cima, que seria pranayama, né? Tá. E yama é constricção, ayama é expansão, pranayama é expansão de prana. E tem uma coisa muito interessante, que é assim, então veja como é que é a nossa respiração hoje, a gente inspira, expira. Inspira, expira. É como se fosse uma respiração binária, na verdade é quaternária, porque você retém um pouquinho, porque você tem que parar para expirar, tem que parar para inspirar, mas como tende a zero, então a gente pode chamar, do ponto de vista didático, de respiração binária. Então você inspira, expira, inspira, expira. Segundo o Ministério da Saúde, uma eupneia, que é uma respiração correta, uma boa respiração, uma respiração que seja chamada normal, é entre 14 e 20 RPM, respirações por minuto. Quer dizer, você inspira, expira, inspira, expira, 20 vezes por minuto. Se você faz 20 vezes por minuto, então você tem 3 segundos cada ciclo respiratório. Se você tem 3 segundos cada ciclo respiratório, você inspira 1,5 segundos, expira 1,5 segundos. Inspira 1,5 segundos, expira. Só que é o seguinte, o sistema binário de respiração, ele existia antes da Lemúria, nos rudimentos da Lemúria, porque tudo era binário. Quando começa a terceira fase evolucional, no caso da Lemúria, então aí a respiração era ternária, tudo era ternário, não é? Quando termina o processo lemuriano, né, e veja que daí na época da Lemúria, e o prana ele é tão relevante que a polarização de prana é que causou o aparecimento que a gente conceitua como um sexo diferente no homem, ou apareceu o que a gente chama de homem e mulher, sexos diferentes, né, que antes sequer isso existia. Quando termina o ciclo lemuriano, e veja que o ciclo lemuriano, daí a tônica, né, era a emoção instintiva, era o puro instinto, porque não tinha razão, não tinha mentalidade. Quando começa o ciclo Atlante, que é o quarto, aí tudo passa a ser quaternário. Né? A própria queda Atlante gera uma repercussão quaternária, 4 estações, 4 temperamentos, as coisas assim, né? Quem que respira de maneira quaternária hoje? Ninguém. Então, hoje, a consciência ela é doada a cada centésimo de segundo universalmente. A saúde é doada a cada centésimo de segundo universalmente, mas ninguém se importa em pegar. A mesa está posta, mas não se serve. Por quê? Porque ninguém respira. A gente vive em um momento quaternário, rumando para um momento quinário, quinto sistema, né? Se comportando ainda como na época da pré-Atlântida. O correto, então, em termos de pranayama, seria você fazer uma respiração adequada ao momento evolucional atual. Que respiração é essa? Uma respiração quaternária. Quaternária. Né? E de que maneira? Como as pessoas vêm da respiração, de uma respiração binária inconsciente, então inspira, expira, assim, aquele negócio de cursor de início, revolta com o passado, medo do futuro e sem inspirar, sem respirar adequadamente hoje. Então, eu não tenho sequer inteligência suficiente, não tenho combustível mental suficiente para dar conta desse mundo no qual eu vivo. Então, eu fico respirando binariamente em um mundo quaternário. Eu me sinto como não fazendo parte, né? Então, o ideal seria passar para um processo de respiração quaternário, né? Só que assim como existe a eupneia, que é a respiração adequada, né? Então até 20 respirações por minuto, né? Então quando você vai rumando para aprender o que seria um pranayama, né, adequado, e o professor Henrique José de Souza, ele só usa o termo pranayama quando feito
Está tocando o telefone. Só quando feito em posição de Padmasana. Padma, lótus, asana, posição. Então, quando sentado em posição de lótus, né, aí então você está fazendo o pranayama. Então, antes de você chegar a fazer uma respiração quaternária que é adequada, você teria que passar por uma educação respiratória, primeiro começar a fazer uma ternária, para fazer o quê? Para ensinar o teu organismo, ensinar o teu pulmão, adequar teu organismo àquela respiração, porque senão o que acontece? Você sai de um processo de 20 respirações por minuto, que é o que todo mundo faz, por isso que o Ministério da Saúde considera como normal, entre 14 e 20, né? Assim, todo mundo com fome de prana o tempo inteiro, e isso é taxado de normal. Então você vai ir para uma respiração quaternária. Significa que você vai diminuir teu ritmo respiratório, diminuir a quantidade de ciclo de respiração por minuto. Tem que tomar cuidado para você não entrar em um processo de bradipneia, né, que é o quê? Que é o excesso de gás carbônico no organismo. Né? Aí você pode fazer uma acidose respiratória ou uma alcalose respiratória. Então, ao invés de você daí se ajudar, você vai estar se prejudicando. Então, por isso, quando você vai fazer uma prática qualquer, se você não tiver, é como quando você vai fazer uma viagem astral, um desdobramento, que seja. Se você não tiver orientação, se você não souber do que se trata, se você não souber as leis do meio, a chance de você se prejudicar é quase 100%. Taca fazer pranayama. Não, o ideal é fazer pranayama com 5 segundos por ciclo, 10 segundos por ciclo, não sei o que e tal. Vai ficar doente, vai ter taquicardia, vai prejudicar os órgãos, vai ter desmaio, vai ter uma porção de coisa. Agora, o ideal seria sair do sistema de respiração binária para o sistema de respiração terciária, ou ternária, né? E depois na respiração quaternária. O que é uma respiração quaternária? Muito simples. Inspira. Um tempo. Prende. Expira e prende. Isso é uma respiração quaternária. Qual é que é a vantagem disso, grego? Quem controla a respiração, assim, todo o núcleo de controle da respiração e batimento cardíaco, ele sai do bulbo raquidiano, que é a sede dos instintos. Então, a vida do ser humano dispersa nos 7 planos evolucionais está nas mãos do instinto. Quando você vai aprender a respirar, vai aprender a se assenhorar do prana que lhe é de direito, e você passa a exercitar a vontade na respiração, você passa a agir diretamente nos instintos do teu corpo. Então, assim, não adianta você ficar lá, eu vou fazer 10 mil tipos de yoga para brigar contra as minhas nidanas, as minhas tendências. Você sabe o que é nidana? Sabe o que é tendência? O que acontece? Tudo são coisas vivas, né? Se você não fortalece a vontade, como é que isso vai acontecer? Então, uma respiração adequada vai fazer com que você se assenhore do nervo vago. Aí você passa a controlar os instintos. E o vago, ele é o responsável, praticamente, por todo o processo da fala. Daí, então, você, em controlando a respiração, você tem saúde, controle de instinto, aí você começa a se assenhorar do meio e adquire o poder de criar adequada e conscientemente através da fala. Tudo isso a chave é a respiração. Agora tem que ser feito de maneira adequada, tem que ser feito de maneira orientada, porque senão aquela questão de assim, pergunta para as crianças quem quer ser médico, aí separa, faz uma turminha só no jardim de infância, todos esses querem ser médico, né? Aí então chega o dia da Páscoa, aí o presente é um kit de bisturi para cada criança para brincar, e fecha a porta, deixa brincar. Né? Esses são os ocidentais brincando com o conhecimento oriental, né? A respiração principal e inclusiva. Entende? Então, é muito, assim, muito interessante, muito recomendável, é necessário. Agora, tem que se assenhorar do processo, tem que se conhecer, tem que fazer a coisa adequada, né, para que daí isso, então, realmente comece a dar resultado. Aí você vai fazer as ligações, né, entre os tatos, entre os planetas, entre daí cada órgão, onde é que está cada glândula. Os chakras também, claro. Lógico, porque assim, grego, o prana, assim, o prana vem do sol. Como é que o prana vem do sol e ele vai chegar
né, na célula do meu fígado? Por magia? Não. O prana vem do sol, se projeta no plano mental, se projeta no plano astral, porque existem chakras no mental e também chakras no astral. Né? Aí o astral daí vai para o corpo prânico. O corpo prânico ele tem por função se assenhorar do prana, que vem da respiração e que eu trago para essas unidades. Aí ele se distribui para os chakras, e os chakras vão daí através do sistema vital, através da rede elétrica e todos os órgãos, através do quê? Através da coluna, através do simpático, parasimpático, sistema nervoso central, e aí aquela inteligência que vem, ela vem e flui assim, tranquila, harmoniosamente, pacificamente, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e vitaliza, tal, que é a consciência, e aí cada órgão sabe o que fazer, cada tecido sabe o que fazer, cada átomo sabe o que fazer, cada célula sabe o que fazer, e aí vem aquele processo, puxa, mas que vão adquirir consciência. O prana que circula e que emana do sol, ele é pleno de consciência, só que daí, quando ele vai passar para o plano de manas, né, para a mente, plano mental, assim, você está transmitindo o sinal da tua TV, você tem um emissor de TV, não, você tem uma empresa de telefonia, você é o Sol, empresa de telefonia, você está emitindo o sinal em 7G. Aí, chega no plano mental, né, e aí o meu corpo mental não tem 7, tem só 3 canais abertos, 3 espírulos nos átomos que me formam. Daí aquele 7G vai ter que fazer uma constricção para ser ouvido em 3. Aí desce, chega no físico, aí está em 0,5G, aí você fala assim, nossa, mas que porcaria de sinal é esse? Que divindade mais fajuta? Que falta de saúde? Que não sei o quê? Não, não é isso. É que daí, então, adquirir consciência é fazer com que os átomos que formam o teu plano mental recebam a consciência universal. Os átomos que formam o teu corpo astral recebam a consciência universal. Tudo aberto. Daí, então, aquele pulso solar, o prana que alimenta as estrelas, os sóis, as galáxias, né, todos os conglomerados cósmicos, é o mesmo que vai daí estar permeando cada célula do teu corpo. Por quê? Porque teu corpo está com o mesmo status, está com o mesmo conjunto de aberturas para que tudo flua adequadamente. Aí, isso é aquisição de consciência. A aquisição de consciência é permitir que o prana flua integralmente através dos nossos 7 corpos. Então, isso agora, pelo menos agora todo mundo sabe o que é prana, como flui, para que serve, e aí agora fazer uso disso com consciência, né? Porque a partir do momento que você sabe o que você está fazendo, com certeza você vai estar fazendo o procedimento correto para usufruir dessa energia. Eu gostei da palavra mágica que você falou, você definiu bem, essa inteligência que atua em tudo, né? Não é prana inteligência, porque assim, então lembra, a matéria daí vai se diversificar, né, nos tátuos, os tátuos nos 5 elementos brutos, né, que os Mahapanchanes, né, os 5 elementos, só que é o seguinte, os 5 elementos derivam dos 5 tátuos, os 5 são 7, né, tátuos, 7 elementos, né, eles em si são prana. Então, é como se o miolo do prana, ele se desmanchasse em 7, e esses 7 combinados, né, aí você vai, não, eu vou fazer um culto a Agni, né, eu vou fazer um culto a Prithvi, a Apas, a Akasha, não sei o que e tal, vou entender. Você está cultuando prana se você não conhece o que é prana? Sabe, não tem nada oculto, não tem magia, tem só que você... Por isso que eu falei que daí prana é um assunto vastíssimo, porque vai desde o conhecimento mais detalhado de cada átomo do teu corpo, até o conhecimento mais detalhado de cada átomo do universo não físico, que também se alimenta de prana. Eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar, assim, vamos dizer, que é interessante. Eu vejo a maioria, já falamos aqui, a maioria dos procedimentos em escolas iniciáticas, até a própria ritualística, ela tem o seu trâmite, vamos dizer. Mas eu nunca vi
nunca vi uma ritualística, por exemplo, ou qualquer ritualística, vamos especificar uma ritualística. Elas, não seria interessante que a ritualística tivesse um início precedido por uma técnica respiratória, vamos dizer? Teria, não potencializaria. Pressupõe-se que o discípulo, que o peregrino, quando ele for participar de uma ação de construção templária, ele já tenha esse domínio, né? Porque isso aí é entregue para os peregrinos, para os discípulos desde o início, né? Então você faz lá pranayama, yoga de 5 elementos, por exemplo, o que é? O que é uma yoga de 5 elementos? Por exemplo, tem uma yoga na instituição que chama yoga dos 5 elementos. Sim. E yoga dos 5 elementos é um pranayama visual. Sim, muito legal, por sinal. Muito legal. É um pranayama visual, e você vai ligar cores, tal, não sei o que, tal. E aí, essa questão mais ligado à técnica respiratória, porque aí... Mas aí, por isso que eu digo que isso aí daí é um aprendizado da individual do discípulo, porque daí assim, vai para uma atividade de construção templária. Qualquer que seja a religião de cada um, você vai lá rezar, o Padre Nosso, vai cantar lá o Hare Krishna, não importa o que seja, né? Você tem que ter verbo, você tem que ter força para criar. Esse verbo, essa força para criar, prana. Exato. Você tem que mentalizar a prática, você tem que mentalizar a yoga. Mentalização, prana, porque tem vayu, bilis e fleuma, né? Vayu, ar, bilis secretar inteiramente, fleuma é o que eu como. O conjunto vayu, bilis e fleuma gera um outro elemento que chama ojas, ou ojas. O que é? É o alimento de manas da mente. A mente só consegue engendrar coisa se tiver o alimento adequado. 1/3 desse alimento adequado, prana. Então, para ficar claro, então não vai ser o momento que vai modificar as pessoas, né? As pessoas já têm que vir prontas para... Lógico. É a mesma coisa assim, você fala assim, a Terra está passando por um cinturão de fóton, próton, sei lá, que seja, e aí vai ter um ganho geral de consciência, é só você ficar parado, né? E sim, não vai acontecer. Não, né? Jamais. Não vai acontecer. O universo, a inteligência cósmica não funciona desse jeito, assim, não dá nada para ninguém. Né? Não, você tem que, assim, como por exemplo agora, a gente vive agora, a gente está vivendo em 2 universos em paralelo, misturados, né? Só que daí eu que tenho que descobrir a chave para decidir em qual dos 2 que eu vou viver. Ou vou viver reclamando do passado, ou com medo do futuro, né, e aqui no meio sem saber o que fazer. Primeira coisa que tem que fazer, respire. Respirar, prana. E aí você vê, tem a correlação daí, assim, cada chakra com o prana, com cada tátua, né, com cada planeta, com cada cor, com cada dia da semana, e aí isso vai se aprofundando, e aí E vai avançando todas as etapas, né? No caso da eubiose, né? Se trata da eubiose, então tem uma ciência, né? Que daí eu chamo de ciência do alento, né? Do professor, onde é que você começa assim desde o primeiro passo do básico, né? E aí você perpassa assim todas as escalas possíveis com relação à respiração. E chega no desiderato, chega num estado em que daí aquele estado que você está, de consciência, ele te permite daí bem desempenhar todas as outras facilidades, né? E principalmente conversar com o conhecimento. Isso só vem através da respiração. Isso eu fiz essa pergunta de propósito, que é interessante, você perceba em jogo de basquete, ou num salto de vara, nos esportes, você perceba que precede do momento final, da hora que o atleta tem que superar, o que ele faz? Ou ele dá aquela respirada, a expirada, aquela coisa, aquele alento, né? Que é uma prova... Mas sabe o que acontece nesse momento? É que, assim, ele está com medo de errar. Sim. Emoção. Só que ele tem o conhecimento para acertar, a razão.
No momento em que daí ele controla a respiração, ele está através do bulbo raquidiano, dizendo para os nós instintivos, né? Diz assim, eu que estou mandando, porque eu, inclusive, estou dizendo para vocês, vocês podem ou não viver, porque quando você controla a respiração, você está dosando a vida para o teu organismo. Então, você passa a ser senhor absoluto. Nesse momento, daí o astral diz, ops, vão dar uma acalmada, porque o negócio é punk, o cara está controlando a entrada de prana. Né? Em acalmou sim. Agora a razão, distância, tal, peso da bola, força na mão, tal. Isso, exatamente. Pronto. É isso aí. Isso. Muito bom, muito bom. E isso é bom para a gente conversar também, para a gente, que muita gente vai para os lugares, os seus lugares de meditação, ou de oração, ou de iniciação, e na segurança de que ele vai entrar naquele local, ele pode ir lá do jeito que quiser, que quando ele entrar, ele estará protegido. Né? Isso é um grande erro, né? Isso é coisa de religião, né? Não, sim, as religiões que vendem isso, né? Elas te vendem uma intermediação para com o Deus de cada um, né? E também vendem a proteção, né? Se você for do meu grupo, eu falo para Deus no teu nome, você está protegido. Mas não acontece, não é dessa forma que acontece. Né? A gente tem que chegar preparado. A única forma de se proteger é não estar trafegando naquele local. Não tem aquele ditado que é uma brincadeira, né? Que fala assim, o que vem de baixo não me atinge. Sim, né? sim. Então, assim, se tem uma parte no astral onde trafega aquilo que pode te atingir, te machucar, te magoar, te ferir, te decepcionar, o que seja, se você for, olhou nos olhos. Agora, se daí você tem no teu âmago, em cada átomo que te forma, né, um estado de consciência cósmico derivado da respiração, né, o mundo que você vai trafegar já é que assim, ó, se tem um rio que está cheio, né, e você está em um balão, desse balão de cesto, né, andando a 500 metros de altura, deixa o rio ficar cheio. Né, de longe, do alto, você aprende, e ainda você pode pegar e gritar de lá, olha, não passa que está cheio, olha, eu avisei para você, entende? Isso é proteção. Então, a grande proteção, a única proteção, toda a proteção é estado de consciência, é o que está em você. Por quê? Porque ninguém dá o que não tem. Perfeito. E o que tem em você define qual é o mundo que você vive. Se você não sabe nem respirar, você nem chegou na... E aí vai reclamar da vida de que jeito? Vai querer ser senhorado da vida de que jeito? Aí você pode assim, ficar 1 milênio fazendo todas as práticas que não tem magia. Por quê? Porque é necessário que cada átomo que forma o teu corpo físico, o teu corpo vital, o teu corpo astral, o teu corpo mental, se abra. É um processo material, é um processo mecânico. Ele tem que se abrir para quê? Para que o influxo superior o permeie. Aí ele passa a ter a consciência do quê? Daquilo que está passando através dele. Ele se mistura com o superior. Quando então você respira adequadamente e o prana flui na sua limpidez, na sua potência do âmago do universo até o teu último átomo, você pode ser qualquer coisa, menos ser humano. Você é um ser universal em estado humano a trabalho. E a respiração é a chave, prana é a chave. Isso aí. E é tudo de graça, né? Não, e se diz assim, a definição assim, mais secreta de prana, sabe o que é? Prana é tudo. Prana é tudo, perfeito. E além disso é de graça, então usufrua, pegue o quanto quiser. Né, não, a maior demonstração de amor universal é que daí o próprio amor universal toma forma de matéria para alimentar a vida, prana. Bacana. É isso. Professor Jorge. Não me chama de professor. Que não não. Só para mexer com você. A única forma de roubar um sorriso teu é mexendo com você. Então... É que professor é uma palavra reservada, né? Então, às vezes eu faço atividade acadêmica assim e tal, as coisas assim. Por isso e aí, primeiro dia, assim, escuta, eu te chamo de qualquer coisa, mas eu não consigo chamar de professor. Pode ser,
chama aí do que você quiser. Professor, eu reservo só para o Henrique, professor Henrique de Souza. Jorge, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, compartilhando. Eu que agradeço, sempre uma felicidade conversar, né? Às vezes o assunto é muito abrangente e aí pode se tornar assim um pouco mais, não é mais complexo, mas é assim, mais assim, é que é muita coisa, mas pelo menos de deixar assim um pequeno vislumbre assim, de cada coisa, para que daí a gente pesquise assim, olha, porque esse é um conhecimento de todos, assim, é de lei que cada um se aproprie desse conhecimento, né? Porque é para isso que a gente existe. Né? E quando um de nós não tem essa consciência, quando o prana não flui adequadamente em cada um de nós, é como quando você tem uma dorzinha que está te incomodando em algum lugar, você, putz, vai ter uma dorzinha aqui me incomodando, não sei o que é. Essa dorzinha é porque tem uma partezinha do teu organismo que não flui adequadamente. Então, nós, enquanto ignorantes, nós somos pequenas dores do universo, porque assim, putz, mas em algum lugar tem alguém que não tá legal. Aí vai ver o que putz, o Jorge, o cara cabeçudo, o cara não sabe nem sobre prana, como é que ele quer ser senhorado, presente, passado, futuro, trabalhar tal. Né? A gente resolve, daí aquilo flui normalmente, o prana flui normalmente através da gente, a gente se integra ao universo e passa a ser invisível para o universo, por quê? Porque a gente está disperso nele. Você imagina, né, Grego, assim, a inteligência que anima o Sol, a inteligência que vivifica uma estrela, é a mesma inteligência que me é dado a cada respiração. Incrível, né? É isso aí. Por isso que eu digo, é melhor... E aí a gente comete um crime de lesa divindade, sabe o que é? A gente daí pega essa inteligência cósmica, que é poder, né? E aí, através do meu poder de criação mental, eu engendro um pensamento ou uma emoção ruim, né? Assim, eu vou engendrar ódio para alguém. Eu peguei matéria do universo, que precisa de prana para viver, incuti uma alma, que precisa de prana para ser engendrada, encapsulo, precisa de prana para encapsular, retenho na minha alma, precisa de prana para reter, e alimento aquele ódio todos os dias, precisa de prana para alimentar. Então, é o amor universal sendo usado todos os dias à força para manter uma não conformidade. Isso é uma injustiça. Talvez seja a primeira das injustiças. É isso. Nós demos a nossa contribuição hoje, você falou que o tema é extenso, mas eu sou daquele lema que eu prefiro 20% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, não hoje... Tem um livro, eu recomendaria, o livro do Rama Prasad, né? Tanto para aqueles que são da sociedade quanto aqueles que não são ainda, né? Ainda, porque eu espero que um dia todos nós estejamos juntos, né? As forças sutis da natureza. É melhor ler o espanhol, Las Fuerzas Sutiles de la Naturaleza, de Rama Prasad. Isto. Ele traduziu uma parte de um livro chamado Shiva Gama, Os Ensinamentos de Shiva, e a maior referência escrita até hoje no Ocidente em termos de prana e tattvas. Isso aí, um grande livro. É um livro que não é simples, né? É um código de linguagem intrincado, para você ler ao longo de décadas, mas começar a ler já é uma boa decisão. E tem nos arquivos da comunidade Programa Vida Inteligente no Facebook, ok? Então, e depois daí, se acessando esse conhecimento, para quem é da sociedade, vai ver que daí todas as atividades da leitura, a mentalização, a yoga, a verbalização, como para qualquer pessoa, em qualquer atividade, até atividade profissional, a chave para o processo é prana. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Valeu, Jorge. Muito obrigado, meu querido irmão, mais uma vez. Obrigado a você, Grego. Um grande abraço. Fique bem, fique em paz. Vocês também fiquem bem, fiquem em paz. Tenha uma boa, profícua, mansa, feliz caminhada, respirando adequadamente. Usufruindo o prana que o universo concede a cada um de nós, a cada um de vocês. Isso. Aquele abraço, Jorge. Tudo de bom. Tchau. Gente, maravilha também. É bom aprender, né? Bom
fazer com que a gente pense, esclarecer, tirar muitas dúvidas, né? E fomentar exatamente essa busca, né? Essa curiosidade, a gente ir atrás, procurar saber mais, procurar aprender a respirar, buscar algum centro de yoga, ou entrar numa escola de iniciação, procurar, né? A gente quer se melhorar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? O resto é consequência. Então é isso, um fraterno abraço e um feliz sempre.